Em quinto lugar, o processo que Deus usa para nos moldar é o processo da moldagem. É quando Ele começa a trabalhar o barro sobre a roda. É quando Ele coloca o barro sobre a roda e começa a pisar e a roda vai girando e Ele começa a manipular o barro. Isso é maravilhoso demais. Sabe por quê? Nesse processo, o oleiro começa a ter contato com o barro. A mão do oleiro. As digitais do oleiro começam a ficar ali no barro. O oleiro vai trabalhando e o movimento vai produzindo calor. E o oleiro começa a suar. E as gotas de suor do oleiro caem sobre o barro. Isso significa que o DNA do oleiro se funde com a massa que é o barro. Oh, arabacanda labassuricantara. Oh, labacanda arabassuricantara. Isso significa que o DNA de Deus é derramado sobre nós no meio das nossas dores. Antes eu só te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos podem te ver. Antes eu só te conhecia de ouvir falar, mas a dor abriu os meus olhos. E agora eu posso te ver. O DNA do oleiro cai sobre o barro e ele começa a mexer. E ele começa, para que o barro não resseque ali na mão dele, ele vai molhando a mão na água e vai passando no barro. Ele vai pegando a água e salpicando sobre o barro, para que o barro não resseque. E olha o que a palavra de Deus diz em João capítulo 7, verso 38. João 7, 38. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Ele estava se referindo ao Espírito que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então, o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Mas agora, Jesus já foi glorificado. Ele já está à destra de Deus o Pai. E o Espírito Santo já tem sido derramado sobre nós, dia após dia. E no processo da sua luta, no processo da dor que você enfrenta, das provações, Deus vai salpicando o Espírito Santo sobre você. Ele vai te molhando com o Espírito Santo. Ele vai te regando com o Espírito Santo. Ei, bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto às fontes, cujas folhas não caem, na estação própria dá o seu fruto, e tudo quanto fizer prosperará. Ei, Deus está te plantando junto às fontes de água do Espírito, para que você cresça e avance para a glória dele. Se você entende isso, libere um som de glória e aplauda ao Rei dos Reis. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Quero convidar você nesse momento a fazer uma declaração. Coloca a mão sobre o seu peito, diga assim: Deus está me marcando. E se você entende que você é o vaso, se você entende que você é o barro na mão do oleiro, diga assim: Deus está me marcando com as digitais dele. Ele está proporcionando contato. Ele está gerando intimidade. Eu nunca mais, não, mas diga com toda a tua fé, eu nunca mais serei o mesmo depois que as marcas do oleiro estiverem em mim. Aleluia, porque hoje Ele está marcando você. Se você entende isso, exalte Ele. Você nunca mais será o mesmo. Nós não seremos os mesmos. Oh, aleluia!